da Michelle Bolsonaro e minimizou os efeitos políticos do vídeo da ex-primeira-dama. Tá aqui, a matéria é do Igor Gadelha e que diz que Valdemar quer paciência. Ele diz, vamos ter paciência. Já não é a primeira vez que ele fala isso, tá? Eu acho que é a segunda ou terceira vez que o Valdemar diz que a gente precisa ter paciência quando há essas tretas dentro da família Bolsonaro ou dentro do partido. Não é a primeira vez. Esse sempre é o posicionamento do Valdemar Costa Neto, que realmente é uma pessoa extremamente tranquila. Ele minimizou esses efeitos políticos do vídeo da Michelle com as críticas a Flávio Bolsonaro. Ele foi questionado pelo Igor sobre esses episódios e os reflexos para a campanha presidencial do Flávio Bolsonaro. Ou seja, presidente, vai ou não vai prejudicar a campanha do Flávio esse vídeo da Michelle Bolsonaro? Ele disse que não e que há que se ter paciência para resolver os atritos no clã Bolsonaro. Então, as aspas dele são as seguintes. Não vai prejudicar Flávio. Vamos ter paciência, vamos resolver, afirmou Valdemar. A coluna, lembrando que Valdemar estava nos Estados Unidos, viu? Assistindo ao Jogo do Brasil. Ele viajou por um bate-volta para assistir ao Jogo do Brasil. Então, aqui o Igor repercute ainda essa matéria, mas essa foi a fala do Valdemar Costa Neto, para se ter paciência, mais uma vez, no que diz respeito aí às brigas no clã Bolsonaro. Bom, vamos falar também de quem já se manifestou sobre isso, porque a amiga pessoal e aliada política de Michelle, a senadora Damares Alves, afirmou que a ex-primeira-dama decidiu gravar o vídeo com críticas a Flávio após ser alvo de uma série de ataques orquestrados. A gente vai ver também aqui na matéria do Igor, eu vou até mudar a matéria para a primeira matéria aqui da Damares, que diz o seguinte, ó. A Michelle gravou o vídeo há dias após os ataques orquestrados. E isso tá claro, né, gente? Um vídeo extremamente bem feito, extremamente editado, muito bem pensado, um texto também muito bem pensado. Então, obviamente, isso foi gravado há dias, estava aí guardado à espera do melhor momento para ser divulgado. E a senadora afirmou à coluna que a Michelle decidiu gravar depois de ser alvo de ataques orquestrados. Segundo Damares, Michelle identificou cerca de 40 perfis nas redes sociais que faziam ataques sistemáticos à ex-primeira-dama. Esses perfis seriam interligados e estariam relacionados à turma de bolsonaristas nos Estados Unidos, que é quem ela diz que está atacando a Michelle Bolsonaro. Damares diz que o vídeo já estava gravado há bastantes dias e foi enviado para a assessoria escolher o melhor momento para publicar. Aí a senadora diz o seguinte, ela ficou esperando as coisas serem esclarecidas. Acho que ela demorou demais a explicar, mas agora explicou, está explicado. Ainda de acordo com a senadora, Michelle vai sim apoiar a candidatura de Flávio ao Planalto e nega que Michelle tenha usado a gravação como estratégia para se cacifar como alternativa à presidência da República. E aí eu já pulo para a próxima matéria, que aí ele coloca isso no título. Michelle apoiará Flávio mesmo após vídeo? Claro que vai, é o que diz que a senadora. Então, Damares diz que a Michelle vai continuar apoiando, claro que vai continuar apoiando o Flávio Bolsonaro, mesmo após o vídeo. O que é uma afirmação meio dúbia, né? No primeiro vídeo da Michelle Bolsonaro, são dois. No primeiro ela fala o nosso candidato, em alusão ao Flávio Bolsonaro. Depois ela faz críticas a ele, implodindo ali a sua candidatura. Sim, são críticas graves que, para muitos, deveriam ter sido guardados para ser discutidos dentro de casa. Agora vamos ver como vai ser daqui para frente essa negociação com o partido, negociação com a família e com o próprio Jair Bolsonaro sobre essa discussão. Deixa eu vir para cá. Vou chamar um intervalo comercial rapidinho para quem nos acompanha aí pelos canais da Fast TV. A gente já volta. Continuamos com nossa programação normal aqui para vocês, porque após o vídeo publicado sobre a situação com o pré-candidato à presidência da República, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu apoio nas redes sociais. A gente vai acompanhar aqui no telão quem foi que acompanhou a Michelle Bolsonaro. Primeiro foi a Damares Alves, que a gente já mostrou para vocês, e aí ela respondeu o seguinte: coerente, forte, corajosa, verdadeira, amo você, amiga. Aí, apoiando o posicionamento da Damares. A gente tem aqui Eduardo Girão, que é senador
e é o candidato da Michele Bolsonaro para o governo do estado do Ceará. Mas como o Felipe bem disse, no Ceará, o Ciro Gomes domina as pesquisas de intenção de voto, mas para Michele há que se ter um candidato purista que siga aí os preceitos e as afirmações da direita e bolsonarista. E aí ele diz o seguinte: Michele Bolsonaro, muitíssimo grato por sua confiança, seu apoio, autenticidade, assim como seu compromisso integral com a verdade e justiça. Só aumenta a minha responsabilidade nessa missão em nosso Ceará, que também é a terrinha do seu amado papai. Tenho fé e esperança no porvir. Saiba que você tem sido um instrumento de Deus para os cearenses, assim como para os brasileiros que sentem a falta do presidente Bolsonaro, um clássico preso político. Pode ter certeza que continuarei dando o meu melhor no limite das minhas forças. E aí ele diz que não vai decepcioná-la, coloca família, ética, liberdade, todos aqueles preceitos bolsonaristas aí na nota dele, na publicação dele, apoiando Michele Bolsonaro. Vamos para o próximo. Priscila Faria. Ela diz o seguinte: com lágrimas nos meus olhos eu assisto esse vídeo. Você é a nossa referência e sempre será. Que Deus continue te abençoando sempre, te dando força, te dando resiliência, como tem dado, e precisamos demais de você. Nós, mulheres, precisamos de uma referência para nós. Saiba que Deus é contigo e parabéns por ser essa mulher virtuosa. Então, Priscila Faria, que é presidente do PL Mulher de Mauá, em São Paulo. Próximo, Celina Leão, governadora do Distrito Federal. Ela disse o seguinte: você brilha e isso incomoda muita gente. Não é fácil ser mulher na política. Você não está sozinha. Somos todas Michele. Inclusive Celina Leão, que precisa do apoio da Michele Bolsonaro, também aí para o governo. Celina, que hoje também lidera as pesquisas de intenção de voto aqui em Brasília. Ela que assumiu aí o posto de governadora com a saída do Ibanez Rocha, que deve sim ser candidato ao Senado neste ano aqui pelo Distrito Federal. Outro que apoiou Michele Bolsonaro, Ottoni de Paula, deputado federal. Infelizmente, a família Bolsonaro empurra toda a direita ao caos político e moral. Já há muito tempo tenho denunciado que a verdadeira direita tem sido refém do clã Bolsonaro, submetendo-nos ao seu plano de domínio de poder familiar. Repito, o desgaste do pré-candidato à presidência está apenas começando. Denúncias e escândalos maiores ainda virão, mas aí já será tarde para que a direita se reorganize. Lula será presidente novamente. Então essa é uma das críticas que foram feitas a Michele Bolsonaro, de que para que implodir a candidatura de Flávio se o candidato é ele? Se o bem maior é a candidatura dele? Se ele é o escolhido de Jair? Se ele é o escolhido do Partido Liberal? Por que criar esse atrito neste momento de pré-candidatura, quando o Flávio estava começando a surgir melhor nos números, mais uma vez, de intenção de voto, tentando se desvencilhar do caso Master? Rodrigo Hollenberg, também aqui do Distrito Federal. O caso envolvendo Michele Bolsonaro e Flávio reacende o debate sobre machismo estrutural e violência política de gênero. Michele diz que foi humilhada e diminuída. Flávio nega. De todo modo, quando uma mulher relata ter sido desqualificada em um ambiente político, o fato precisa ser tratado com seriedade. Se confirmado, será mais um exemplo de como mulheres ainda estão silenciadas, reduzidas e deslegitimadas na política brasileira. Tá aí, então, Rodrigo Hollenberg, que apelou aí para o drama do machismo nessa postagem em que ele apoia a Michele Bolsonaro. Bom, depois dessa repercussão, a ex-primeira-dama postou um novo posicionamento no seu Instagram. A gente vai ver aqui também no telão. Até tem matéria aqui do portal metrópolis.com. Eu não estou com essa matéria aberta, produção, mas tá aqui para vocês. Ela postou isso mais cedo. Aqui tá 12 minutos, mas é bem mais cedo, tá? Isso aqui foi 7 da manhã, 8 da manhã. Ela disse o seguinte: para ficar claro, eu não tenho raiva de ninguém. Apenas esclareci uma situação que estava sendo deturpada. Vamos todos trabalhar juntos para derrotar o atual desgoverno. Não há briga nem competição. Peço apenas que não retirem trechos da minha fala de contexto para gerar confusão. Uma nova história será escrita com verdade, clareza e respeito. Agora fica complicado, né? Deixa eu já chamar o Felipe aqui também para falar comigo sobre isso, porque fica complicado a Michele postar agora, Felipe,
É como se ela tivesse voltado 10 casinhas no jogo da vida da política e ela me faz um vídeo de desabafo de meia hora e depois, no dia seguinte, coloca um post na internet dizendo para a gente da imprensa, não descontextualizar o que ela está falando, que não há briga, não há rusga, não há intriga. Se não há briga, não há rusga, não há intriga, há o quê? Boa pergunta, Nira. Boa pergunta, né? O vídeo todo dela, a segunda parte, pelo menos, mostra claramente uma intriga, né? Uma confusão entre ela e Flávio Bolsonaro. Agora, via público, falar que não tem briga entre família é algo que não faz nenhum sentido, tendo visto que ela própria falou, né? E aí, Nira, tem um ponto interessante nisso tudo, né? Você vê, por exemplo, que todas as pessoas, a maioria, né, das pessoas que se manifestaram favorável ao vídeo da Michelle Bolsonaro são mulheres na política, né? Mostrando claramente que elas querem, né, capitalizar, né, ou reconhece a dor, né, delas como mulheres na política, para também contribuir, né, com o processo eleitoral. E eu acho completamente correto isso. Todo mundo sabe, né, que mulher realmente sofre, né, na vida normal e sofre na política também. Quando você pega, por exemplo, a radiografia da Câmara de Deputados do Senado Federal, a maioria esmagadora, né, são homens na política, né? E mais do que isso, quando você, por exemplo, vê a lei eleitoral que prevê, né, um percentual mínimo, né, de mulheres, né, tanto candidatas quanto eleitas, né, e você vê que os partidos políticos não cumpriram, né, o percentual mínimo e conseguiram anistia, né, conseguiram não pagar multa por conta disso, você vê realmente que a questão da mulher na política é uma questão que fica em segundo plano, né? E não dá para fazer política hoje em dia de uma forma correta se você não olha e não coloca a mulher no centro do debate e no centro da política, né? Até porque a mulher tem um olhar diferenciado sobre vários aspectos e contribuirá em muito na discussão sobre o Brasil. Então, a Michelle Bolsonaro, no vídeo dela, foi de uma dor, né, na política, que várias mulheres, né, que declararam apoio a ela reafirmam essa dor, né? E, inclusive, a pessoa que ficou do lado dela, né, o Hollenberg, relacionado, deixou claro também que está do lado dela em relação a esse aspecto. E, Neira, quando você leu a questão ali da resposta do Flávio Bolsonaro, uma das coisas que me chamou a atenção foi exatamente que ele tenta equalizar, né, a missão da Michelle Bolsonaro com a sua missão também, né? Quando ela fala na primeira parte do vídeo, por exemplo, que ela está lá viajando, né, abrindo diretórios estaduais em todos os estados da federação por mandato e por vontade do Jair Bolsonaro, né, o Flávio Bolsonaro, de certa forma, também, na sua explicação, mostra que estão no mesmo lado, né, dando a entender que estão no mesmo lado, que ele também sacrifica o tempo familiar, o tempo com a sua família, com a sua mulher, com a sua esposa, inclusive fala que não consegue orar todo dia com elas, né, mostrando também uma certa proximidade religiosa, né, por conta da missão de viajar ao Brasil e derrotar o PT. Então, estilisticamente, né, a sua resposta tenta equilibrar e equalizar a responsabilidade dele, a tarefa dele, da tarefa que a Michelle Bolsonaro colocou em sua indagação. Agora, um ponto que eu acho importante destacar nessa série de apoio que você leu aqui para a gente é a Damares, né? A Damares, por exemplo, deu a entender que a Michelle Bolsonaro havia já feito e formatado, editado o vídeo, né, antes da publicação, né, e só estava esperando o melhor momento para publicar. E ela fez isso, né, por conta dos ataques que ela sofreu dos aliados bolsonaristas nos Estados Unidos, né? Aí não tem como fugir, não tem como não achar que tem relação com o Paulo Figueiredo e com o próprio filho Eduardo Bolsonaro. E a mesma Damares, né, tá dentro, né, da explicação e da desculpa e do esclarecimento do Flávio Bolsonaro, falando que procurou a Damares para, de certa forma, articular e montar uma reunião, né, de trabalho com as mulheres, né, da política do PL para discutir políticas públicas de mulheres para as eleições. Então, a Damares é uma figura interessantíssima, porque está tanto do lado da Michelle Bolsonaro quanto do lado do Flávio Bolsonaro. E talvez ela seja uma figura fundamental para tentar, talvez, unir, né, o Flávio Bolsonaro com a Michelle Bolsonaro e talvez tentar ajudar o Flávio Bolsonaro nessa missão. Agora, a pergunta fica a seguinte: por que a Damares não tentou, sendo aliada do Flávio Bolsonaro, não tentou, de certa forma, desmontar esse vídeo da Michelle Bolsonaro? Porque possivelmente ela concorda com a Michelle Bolsonaro. Então, o nome feminino, o nome forte do bolsonarismo, foi senadora do Jair Bolsonaro, foi ministro do Jair Bolsonaro, né? Ela
é uma figura central, tanto do Flávio quanto da Michelle, mas pende mais para o lado da Michelle do que para o Flávio Bolsonaro, apesar de claramente, né, manifestar que durante o processo eleitoral a Michelle Bolsonaro irá apoiar claramente o Flávio Bolsonaro nessa disputa contra o Lula no processo de reeleição. Bom, em mais uma tentativa de tentar